Um pai passou 2 anos caminhando pela mesma trilha, onde sua filha desapareceu. E quando ele finalmente a encontrou, ela estava parada no meio de um milharal. Ela tinha estado ali o tempo todo, à vista de todos. Sarah Jenkins tinha 24 anos, recém-formada em jornalismo. Ela mantinha um blog chamado Sarah Sees the World, onde postava sobre viagens curtas, pensamentos, coisas que ela ia descobrindo sobre a vida. Mas tinha uma coisa que ela queria desde criança. Uma coisa que ela não conseguia tirar da cabeça. A trilha dos Apalaches, toda ela, sozinha. Ela queria fazer isso como um marco pessoal, uma prova para si mesma de que era capaz. E ela estava pronta. Não era uma alpinista profissional, mas tinha feito tudo certo. Meses de pesquisa, relatos de trilheiros experientes, equipamentos leves, uma barraca resistente, botas bem amaciadas. Ela não deixou nada ao acaso. Se despediu da família no início de junho com um sorriso calmo e firme. Aquele tipo de sorriso que diz, eu sei o que estou fazendo. E embarcou para a Geórgia, onde a trilha começa. O que aconteceu depois é um dos casos mais estranhos e perturbadores que já vi. E eu preciso que você ouça tudo. As primeiras semanas foram exatamente o que ela tinha imaginado. Floresta densa, picos de montanhas silenciosos, cheiro de pinheiro e chuva. Ela ia encontrando outros trilheiros pelo caminho, pessoas que apareciam nas postagens do blog dela como personagens de um romance. Seus leitores cresciam rápido. Cada atualização que ela postava recebia mais comentários, mais compartilhamentos. As pessoas viviam a aventura dela de longe. Havia uma energia em torno dessa jornada que era quase elétrica. Ela escrevia sobre o silêncio da trilha à noite. Sobre manhãs em que a névoa baixava tanto entre as árvores que parecia estar caminhando entre nuvens. Ela escrevia sobre os pés doendo e ainda assim se sentir mais viva do que nunca. Ela estava conseguindo. Estava realmente conseguindo. E então ela simplesmente parou. Nenhuma postagem, nenhuma foto, nenhuma história. O telefone dela ia direto para o correio de voz. A família esperou alguns dias pensando que talvez ela estivesse em uma área sem sinal. Aqueles trechos de trilha onde a conexão desaparece completamente. Mas alguns dias viraram uma semana, depois 2 semanas, depois um mês. Quando o alarme foi oficialmente acionado, guardas florestais e policiais começaram a vasculhar trechos da trilha dos Apalaches, quilômetros e quilômetros dela. Conversaram com trilheiros que estavam na trilha mais ou menos na mesma época. Verificaram acampamentos, abrigos, fontes de água. Procuraram pela barraca dela, pelo equipamento, qualquer rastro que fosse. Nada, nenhuma pegada, nenhum equipamento abandonado, nenhuma pista apontando para qualquer direção. Era como se ela tivesse simplesmente se dissolvido entre as árvores. Casos assim acontecem na trilha dos Apalaches mais do que as pessoas imaginam. Ela se estende por mais de 3.000 quilômetros através de 14 estados americanos. Partes delas são tão remotas que, se algo acontecer com você, podem se passar semanas antes que alguém passe por ali. E mesmo assim, talvez não percebam nada de errado. A trilha é linda, mas é vasta de um jeito que torna fácil simplesmente desaparecer. O blog de Sarah ficou em silêncio, as redes sociais dela congeladas no tempo. A última postagem ainda está lá. Uma foto dela sorrindo em uma crista, montanhas atrás, céu aberto acima. Os comentários embaixo são cheios de pessoas perguntando onde ela está. Se ela está bem. Essas perguntas nunca foram respondidas. Pelo menos não por muito tempo. O pai dela nunca parou de procurar. Enquanto os investigadores ficaram sem pistas e o caso esfriou, ele continuou. Por 2 anos, ele foi de carro até diferentes trechos da trilha nos fins de semana, às vezes sozinho, às vezes com amigos que ainda acreditavam. Ele percorreu os mesmos caminhos que os guardas já tinham percorrido. Postou em fóruns de trilheiros. Conversou com pessoas nos pontos de acesso à trilha. Mostrou a foto de Sarah. Perguntou se alguém se lembrava dela. A maioria das pessoas dizia gentilmente que já tinha passado tempo demais, que era hora de aceitar o desconhecido, que a trilha tinha guardado seu segredo e talvez nunca fosse revelá-lo. Ele não escutou. Não conseguia. Tem algo na dor de um pai que se recusa a seguir a lógica. Que não aceita, a gente não sabe. Que continua se movendo, continua procurando, porque parar parece largar a mão. E ele não estava pronto para largar. 2 anos depois, ele estava na Virgínia, interior rural.
Ele estava seguindo uma pista de alguém que vagamente lembrava ter visto uma menina com as características de Sarah perto de um certo trecho de estrada. Provavelmente não ia dar em nada, a maioria das pistas não dava. Mas ele foi assim mesmo, porque era o que ele fazia. Acabou conversando com um fazendeiro local. Uma conversa casual no começo. Do tipo que você tem com estranhos em cidades pequenas quando está perguntando por aí, tentando não assustar ninguém. E enquanto conversavam, algo chamou sua atenção. No meio do milharal, um espantalho. À primeira vista, não havia nada de obviamente errado. Espantalhos são normais. Fazem parte da paisagem no interior da Virgínia. Você passa por eles em estradas rurais e não pensa duas vezes. Mas tinha algo naquele que fez ele parar no meio de uma frase. Estava usando um boné específico, de uma cor específica, com um logo específico. Exatamente o mesmo boné que Sarah estava usando no dia em que saiu para a trilha. Ele ficou olhando. O cérebro dele provavelmente estava fazendo aquela coisa de tentar te convencer de que você não está vendo o que está vendo. É coincidência. Muita gente tem boné assim. Você está forçando demais. Está vendo coisas que não existem porque quer encontrar alguma coisa. Mas ele foi andando em direção ao espantalho assim mesmo. E quanto mais perto chegava, mais errado estava tudo. As proporções estavam estranhas. A forma como estava pendurado na cruz de madeira. A textura. O cabelo, fios escuros ainda entrelaçados com a palha e o tecido, ainda resistindo depois de tudo. Não era um espantalho. Era um esqueleto humano, amarrado a uma cruz de madeira, vestido, recheado de palha e deixado de pé em um milharal no interior da Virgínia pelo que parecia ser um tempo muito longo. O boné era de Sarah. A polícia foi chamada imediatamente. A cena foi isolada. Equipes forenses chegaram e processaram tudo com cuidado. A análise confirmou o que o pai dela já sabia no momento em que chegou perto o suficiente para ver o cabelo. Os restos mortais eram de Sarah Jenkins. Ela tinha estado ali, naquele campo, exposta a anos de sol, vento e chuva, transformada em algo que se misturava tão completamente com a paisagem que ninguém havia olhado duas vezes. Ela estava à vista de todos, e ninguém sabia. Pensa nisso por um segundo. Por 2 anos, pessoas passaram por aquele milharal. Talvez centenas de pessoas. O fazendeiro que era dono da terra via aquela figura todos os dias quando olhava pela janela. E nenhuma vez sequer alguém pensou em chegar mais perto. Ela tinha estado ali o tempo todo, enquanto o pai dela caminhava pela trilha, enquanto o blog dela ficava congelado, enquanto a família esperava. Ela estava parada em um campo na Virgínia, e todo mundo achava que era um espantalho. O fazendeiro foi amplamente interrogado. Ele disse que não sabia de nada. Disse que o espantalho tinha simplesmente aparecido em uma temporada. Ele não se lembrava exatamente quando, e ele presumiu que alguém da propriedade tivesse colocado ali. Não sabia quem. Disse que não tinha dado muita atenção. Espantalhos são normais. Ele não olhou de perto. Ele nunca foi indiciado por nada. Nenhum suspeito foi nomeado. Nenhuma prisão foi feita. Ninguém se apresentou. Nenhuma confissão. Nenhuma explicação de como o corpo de Sarah foi parar naquele campo, amarrado a uma cruz de madeira, vestido para parecer algo que as pessoas são programadas para ignorar. O caso está oficialmente sem solução. Há perguntas que a investigação nunca respondeu. Como ela foi da trilha para um milharal na Virgínia? Como ela morreu? Quem fez isso? Como moveram ela sem ser visto? Como entraram naquela propriedade? E por quê? Por que alguém faria isso? A forma como o corpo foi encenado é o que fica na sua cabeça. Isso não foi só alguém escondendo evidências. Esconder evidências seria enterrar ela. Queimar o equipamento. Fazê-la desaparecer completamente. Isso foi uma exibição. Alguém a colocou ali para ser vista, mas disfarçada como algo que ninguém iria examinar. Foi deliberado. Foi calculado. E quem fez isso claramente entendia como os olhos das pessoas funcionam. Que a gente não olha para coisas que acha que já entendeu. Espantalho é espantalho. Você não olha 2 vezes. Sarah Jenkins não era uma pessoa descuidada. Não estava despreparada. Não era ingênua. Era uma jovem que pesquisou com cuidado, planejou tudo com atenção e documentou cada etapa.
Era alguém que vinha postando atualizações regulares e tinha todo motivo para continuar fazendo isso. Algo a parou de repente. E o que quer que tenha sido, não deixou muitos rastros na trilha em si, o que sugere que o que aconteceu com ela pode não ter acontecido na trilha. A trilha dos Apalaches passa por áreas rurais. Há cruzamentos de estrada, pontos de acesso onde as pessoas estacionam o carro, cidades pequenas onde trilheiros às vezes param para comer ou comprar suprimentos, pontos onde a trilha toca a vida real, estradas reais e estranhos reais. Sarah pode ter sido abordada em qualquer um desses pontos. Pode ter aceitado uma carona. Pode ter sido seguida a partir de um ponto de acesso. Pode ter pedido ajuda e encontrado a pessoa errada. A gente não sabe. E essa é a parte mais difícil de engolir. Não só o horror do que aconteceu, mas o silêncio permanente e impossível de resolver em torno do como. O pai dela a encontrou. Depois de 2 anos caminhando, perguntando e se recusando a parar, foi ele quem chegou perto o suficiente para ver o que todo mundo estava passando por cima. Tem algo ao mesmo tempo devastador e significativo nisso. A ideia de que a recusa dele em aceitar a gente não sabe foi o que finalmente trouxe ela de volta. Ele não encontrou respostas. Encontrou os restos mortais dela. Encontrou o boné dela. Encontrou evidência de algo monstruoso pelo qual ninguém jamais vai responder. E ele teve que ficar parado em um milharal na Virgínia entendendo o que estava vendo. Não acho que existe palavra para isso. O que quer que ele tenha sentido naquele momento não cabe em nenhuma categoria que a gente tem. Foi o fim da busca e o começo de um tipo diferente de luto. Um que agora tinha forma, localização, rosto, mas ainda nenhuma explicação. Sarah Sees the World. Era esse o nome do blog dela. Ela o batizou assim por causa do que mais queria, ver o máximo possível desse planeta. Sair e vivenciar tudo de perto, escrever sobre isso com honestidade, compartilhar com pessoas que talvez tivessem medo de fazer o que ela estava fazendo. Ela chegou à Virgínia, só que não do jeito que planejou. A trilha dos Apalaches tem milhares de trilheiros por ano. A maioria termina ou volta para casa em segurança. O caso de Sarah não é motivo para nunca mais sair por aí, nunca correr riscos, nunca correr atrás das coisas que fazem você se sentir vivo. Ela sabia dos riscos, se preparou, era inteligente. Mas o caso dela é um lembrete de que algumas coisas não têm explicação. Que às vezes o pior que pode acontecer acontece de verdade. E que uma pessoa pode desaparecer tão completamente que a única forma de ser encontrada é porque o próprio pai se recusou a aceitar que, sem respostas, fosse a palavra final. Ela tinha 24 anos. Tinha um blog, um sonho, um plano e um sorriso que dizia que ela tinha tudo sob controle. E em algum ponto entre as montanhas da Geórgia e um milharal na Virgínia, algo deu terrivelmente errado, e ninguém jamais precisou responder por isso. Se você já conhecia a história de Sarah antes de hoje, sabe o quão raro é um tipo de descoberta assim. Se é a primeira vez que você está ouvindo, espero que depois disso você reserve um minuto para pensar nos casos que nunca são resolvidos, nas pessoas que desaparecem e nunca são encontradas, nas famílias que ainda esperam. A família de Sarah teve uma conclusão. Só não foi a que merecia. Se essa história ficou na sua cabeça, assiste o próximo vídeo, ele é igualmente perturbador.